Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Boa noite a todos e todas e todos aqueles que nos ouvem em mais um Evangelho, em mais um momento de oração e prece, promovido pela Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, Centro Espírita, localizado na cidade de São Francisco do Conde, interior da Bahia. Este Evangelho que foi instituído logo no início da pandemia, em março de 2020, e que continua até hoje diariamente, demandando preces em favor daqueles que se encontram acometidos pelo vírus da Covid, aqueles que não venceram a batalha contra esta doença, aqueles que ainda lutam contra este vírus, aqueles que sobreviveram, mas que ainda se encontram impactados física, psicológica e espiritualmente pelos momentos de dor, de luta que tiveram que travar diariamente. Também envolvemos neste Evangelho os familiares daqueles que foram para a pátria maior, os familiares daqueles que ainda se encontram internados, os familiares daqueles que ainda se encontram em recuperação, mesmo que não estejam internados. Este Evangelho também é para toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos que precisam e que ainda lutam diariamente contra o cansaço físico e espiritual para vencer de uma vez por todas este mal que enfrenta a humanidade terrena. Em especial, como eu sempre tenho feito em meus momentos de oração, peço também por todos os médiuns deste planeta, independente de religião, que ainda não podem trabalhar a atividade de intercâmbio e auxiliar dos espíritos que desencarnaram e que ainda se encontram nesta orbe terrena, na incerteza do que lhes aconteceu. Envolve, Pai, toda esta humanidade, os governantes, aqueles que detêm o poder, para que se apercebam da necessidade de amor ao próximo, para que vivenciem cada vez mais o que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Hoje, 31 de outubro de 2021, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, vai refletir o capítulo 17, Sede perfeitos, no item 5, Parábola do Semeador. Esse será o nosso momento de reflexão desta noite de hoje, que fecha mais um mês em nosso ciclo de vida. Mas antes, meus irmãos, de fazermos a leitura e reflexão do nosso tema do Evangelho desta noite, eu gostaria aqui de fazer a leitura de uma mensagem do livro Orações de Chico Xavier, livro de Carlos Bacelli. E o tema escolhido aleatoriamente é promoção. Nos diz o seguinte: não podemos reclamar. Sempre me recordo do que está escrito: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se estamos atravessando esta ou aquela dificuldade, precisamos entender que estamos sendo examinados para efeito de promoção.
A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais vamos atravessando. Existe uma certa identificação entre aquilo que somos e as circunstâncias da vida no mundo de provas e expiações em que estamos vivendo. E assim seja. Façamos então, meus irmãos, conforme já dissemos anteriormente, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas. Falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras e o que escuta a palavra é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Item 6. É pequenininho, vamos ler também para fechar o tópico. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão um objeto de curiosidade? Naqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação,
mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Que assim seja. Esse tópico, meus irmãos, se encerra com uma série de perguntas para a nossa reflexão. Como nós estamos nos portando diante da semente que nos é posta? Como nós estamos recebendo e fazendo florescer esta planta chamada amor, chamada divindade, chamada luz, chamada entendimento? Como nós estamos absorvendo tudo o que está acontecendo conosco e com o mundo? E mais do que isso, como estamos vivenciando e devolvendo a este mundo e às pessoas aquilo com os quais estamos refletindo e aprendendo? Eu sempre volto a essa tecla. O que estamos fazendo para retribuir a toda a proteção que a espiritualidade tem nos dado? Como tem sido o nosso comportamento quando nos recusamos a fazer uma atividade para o centro? Quando colocamos impedimento ou dificuldade para tudo que diga respeito à casa de oração a qual nós nos designamos trabalhadores? A messe é grande e poucos são os operários, é verdade. Mas nem sempre quantidade significa qualidade. Porque a qualidade, ela se aproxima do amor. Ela se aproxima da união. Ela se aproxima da reciprocidade. Ela se aproxima do querer bem. Vamos despertar, meus irmãos. O tempo está passando mais rápido do que nunca. E nós estamos deixando para trás várias oportunidades de agradecer a Deus e a espiritualidade por ainda continuarmos vivos. Estamos deixando para trás a oportunidade de retribuir um pouco por tudo que os irmãos e Deus em primeiro lugar têm feito em nossas vidas nesses últimos 2 anos principalmente. Falo desses últimos 2 anos, mas cada um de nós em nossas vidas sabe as dificuldades pelas quais já tivemos que enfrentar e ainda estamos aqui firmes e fortes. Com as dores, as tristezas, as angústias, as marcas físicas e espirituais que ainda tenhamos, mas continuamos aqui. Por quê? Nós já nos perguntamos isso? O caminho é sede perfeitos. E o que temos feito para sermos perfeitos? Porque se nós sabemos que a perfeição não é deste mundo e que nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda não alcançamos essa perfeição. É hora de mudar. É hora de avançar. É hora de aprender. Porque quando não aprendemos no amor, aprendemos na dor. Mas o aprendizado é certo. Essa escola, meus irmãos, chamada escola da vida, não tem como nós pularmos o muro. Não tem como nós filarmos ou cabularmos a aula. Não tem como não buscarmos a nossa aprovação. Porque o nosso professor, o nosso mestre maior, é o nosso bom, maravilhoso Deus. E Ele lê o nosso mais íntimo sentimento. Ele conhece o que há de mais profundo em nossa alma. Para Deus não há máscaras. Para Deus não há omissões. Não há mentiras. Para Deus só há verdade. E essa verdade, quando parte de nós,
tem que ser o mais pura e amável possível. Aprendamos, meus irmãos, enquanto é tempo, a sermos verdadeiros cristãos. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Que derrame as bênçãos na água fluidificada que nós colocamos neste momento de prece. Que derrame em cada um de nós as bênçãos necessárias para nos livrar das dores, das angústias, dos medos, dos receios, de qualquer sentimento que nos atinja física, psicológica e espiritualmente. Liberta-nos, Pai, segundo a tua necessidade, segundo o nosso merecimento. Alcança a cada um de nós, Senhor, para que possamos viver melhor. Invade-nos, Pai, no nosso mais profundo interior, se fazendo presente em nossa mente, em nosso caminhar, em nosso coração. Permita-nos, Senhor, nesses 2 últimos meses que se iniciarão do ano, possamos resgatar tudo aquilo que foi deixado para trás, que foi abandonado, que foi esquecido, que foi deixado para depois. Que possamos resolver aquelas situações que nos trazem dificuldades, que nos trazem preocupação. Que possamos nos preparar para um ano novo, verdadeiramente novo. Não porque começará a partir de 1º de janeiro, mas porque nós começaremos a viver uma nova vida. Envolve a cada um de nós, trabalhadores, a cada um dos frequentadores, a cada um dos simpatizantes, a cada um daqueles que nos ouvem neste instante. Encerrando este Evangelho com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, na terra, no mar, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade mais do que a nossa, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, na medida em que buscamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal. Assim seja, assim é, assim será. Somente a Ti pertence todo o poder, Pai, toda a honra, toda a glória para sempre. Faça de nós Teus instrumentos, melhores vasos na Tua mão, divina, sagrada e maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma boa noite para cada um. Deus abençoe e proteja. Que assim seja.